Oi, hoje iremos falar sobre o livro do mês de setembro, Três Estações, do Wesley Soares do Nascimento. Foi o livro em que, eu estou com minha lista, minha pilha de livros não lidos, e foi o livro selecionado, sorteado da vez para esse mês. Então, assim, vamos comentar. Vai ser bem breve, porque, não é um livro muito extenso e também não é algo muito complicado de ser comentado. Antes disso, quem é o Wesley Soares do Nascimento? O Wesley, ele é até estranho falar Wesley, porque ele é meu pastor. Bem, ele foi meu pastor. Entenderam? E assim, eu não consigo chamar ele de Wesley, porque parece que eu tô faltando de respeito com ele. Então, ele é o pastor Wesley. Ele é um pastor da Igreja Metodista Brasileira. E, para ser mais exato, ele é um pastor da 4ª Região Eclesiástica. Explicando um pouquinho. A Igreja Metodista Brasileira, ela é dividida em regiões. E a nossa região, que é Minas Gerais, Espírito Santo e agora Ceará, é a 4ª região. E ele é um pastor de Juiz de Fora, que fica aqui, que é, se eu não me engano, no sul de Minas Gerais. Aí eu já não sei geografia. Eu tive a oportunidade de o conhecer enquanto ele estava ali como pastor presidente ali na Igreja Metodista Central de BH, de Belo Horizonte. Ele lançou esse livro ano passado. E assim, eu enlouqueci, surtei. Se perceberam, eu li só esse ano. É melhor tarde do que nunca. Ele vai ser um pastor agora, pastor sênior ali da Igreja Metodista ali de Juiz de Fora. Ele é um pastor já há 27 anos. Ele é casado, tem 3 filhos. Pessoas assim maravilhosas que também estão ali trabalhando na igreja. Este livro, como eu vou falar agora, uma pessoa que lê um livro e que também conhece um pouco dessa estrutura, porque eu já ouvi ele implantando em algumas igrejas. Este livro é um compilado, é um resumo de todo um trabalho que ele fez especificamente ali na Igreja Metodista de Juiz de Fora. E explicando um pouco agora o contexto desse livro. Esse livro foi criado no contexto pandêmico, então foi ali entre 2020 e 2021. Então, assim, é tudo muito focado nesse ambiente em que ninguém podia ficar perto um do outro, não se sabia mais se seria possível voltar a ter esse contato. E juntamente com isso, como que a igreja, elas sofreram um pouco com a necessidade de adaptação urgente, assim, eminente, assim, a adaptação para o online. E nesse livro, o que vai, né, gente, rapidamente, o que vai nos contar? Esse livro, ele tem um subtítulo que é Discipulado, Desenvolvimento e Pertencimento. Esse livro vai ser dividido nesses 3 subtemas, assim, grandes temas. É o que vai direcionar esse livro. Mas por que 3 estações? Vou ler uma passagem para vocês entenderem por que ele colocou o título de 3 estações e por que, que nós temos aqui as 3. Quais são essas 3 estações nós estaremos comentando. Bem, na página 26 ele vai falar assim: morei alguns anos na cidade de Resplendor, Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Nessa cidade do interior, há uma estação de trem. Em nosso estado existe ainda o trem de passageiros denominado Vitória Minas. Já tive o privilégio de efetuar várias vezes aquela viagem de trem. O interessante é que cada estação atende uma cidade, uma região, garantindo que as cidades e povoados tenham comunicação com aquelas ao seu entorno, e principalmente com as grandes capitais. Nesta cartilha, propomos que a Igreja de Jesus Cristo se preocupe com 3 estações que trarão comunicação e alinhamento entre ministérios, células e a igreja local. E aí vai ser focado no quê? Cumprir a sua missão de impactar, cuidar e se importar. Então, assim, essas 3 estações, que é o discipulado, desenvolvimento e pertencimento, ele fez essa associação ali com a igreja. E ali ele vai falar o quê? Que existe o trilho. O trem tem que andar num trilho, né, galera? Fala assim, a locomotiva da graça, que é o trem, está passando e necessita do trilho da santidade e do trilho da unção. Então, esses são os 2 viés, assim, que ele vai estar direcionando o discipulado, o desenvolvimento e o pertencimento, essas estações. Como que iremos chegar a cada estação? É através da locomotiva pela graça, que é o trem, entendeu? Tá entendendo? E pelos trilhos, a santidade e a unção. Então, ele vai
embasar muito tudo que ele for falar nesse livro, nesse quesito da busca da santidade e da busca da unção de Deus, e da unção de Deus que a igreja já tem, que os membros já têm, e que a igreja só tem que pôr em prática, vamos colocar assim. Então nós vamos ter ali o momento que são as estações. Nós temos a estação do discipulado. Então ele vai, dentro dessas estações do discipulado, ele vai então trabalhar as áreas do discipulado, que é o quê? Que é ganhar a pessoa, consolidar a pessoa e enviar essa pessoa. Ele vai falar assim, ó. E o discipulado é o quê, gente? É como se fossem os discípulos antigos, os de Jesus. O discipulado é promover essa questão. Então ele vai trabalhar o ganhar. Então eu, como membro da igreja, está ali na busca com Cristo e estar buscando, levando a palavra, evangelizando em prol de quê? De ganhar vidas para Cristo. Ganhei uma vida para Cristo. Ganhando essa vida para Cristo, então agora eu vou consolidar ela. O que é esse consolidar? É de estar ensinando aquela pessoa dentro dos princípios cristãos e estar ali, então, estruturando aquela pessoa dentro do evangelho, né? Assim como Jesus fez. Pegou os discípulos, passou simplesmente 3 anos ensinando os discípulos o que era o evangelho, o que era a vida com Deus. E depois desses 3 anos, depois da consolidação, é o momento de envio. Então, ele vai trabalhar, ele vai dizer um pouco sobre isso dentro dessa área do discipulado. E aí nós vamos para a estação de desenvolvimento. O que seria essa estação de desenvolvimento? O pastor Wesley entendeu que a igreja ela não pode trabalhar somente num sentido assim, social, de estar ajudando socialmente aquele indivíduo. Não é isso. Ele entendeu que tem 3 camadas. Você tem a psico, que é o psicológico, a bio, que é a questão mesmo biológica, questão de saúde, questão de se a pessoa tem realmente cuidado ali da sua vida, e o social, que é realmente essa questão de como é que é a vida social dele dentro da sociedade, dentro da comunidade, do bairro, dentro da igreja, ali com os irmãos, etc. Ele pegou esses 3 pontos específicos e trabalhou na estação de desenvolvimento, em que ele considera muito importante para que a igreja tenha um impacto não somente igual aqui, aonde ela tá, mas especificamente na vida daquele indivíduo, que através dele vai impactar as pessoas à sua volta. E com isso nós temos a estação do pertencimento. A estação do pertencimento, então, é onde vai culminar com a pessoa entendendo quem ela é, de onde ela é. Ela então agora se sente, sabe quando ela se sentindo parte daquele corpo, pertencendo como uma parte ativa dentro da igreja. E ele vai trabalhar e desenvolver em relação a isso dentro deste livro. Isso é o tema, o que vai falar desse livro. Esse livro é muito interessante, eu acho que assim, se você quiser pra pegar uma outra perspectiva sobre esse tema, ou até mesmo se você quer saber um pouco mais sobre discipulado, sobre quais têm sido as novas visões dos pastores dentro das igrejas em relação à abordagem, realmente a trabalhar com a igreja. Eu recomendo muito esse livro. Ele é bem assim, fácil de ler, não é cansativo. Você vê que tá realmente muito bem embasado, bem estruturado, e é muito interessante. Seria muito interessante você entrar em contato. Eu vou até deixar aqui no box de inscrições informações da igreja em que ele está, que é a Igreja Metodista Central, ali de Juiz de Fora. Vou estar deixando aqui no box de inscrição, para você estar vendo como é que tem sido. Se você se interessar, você possa entrar em contato vou deixar aqui as redes sociais do pastor, para você se sentir confortável, se quiser conhecer, possa estar entrando. E agora nós vamos falar um pouco do que eu achei negativo. Vou falar um pouco, assim, de umas coisas que eu me senti aqui, mas que eu acho que não são, assim, coisas que irão definir tanto. Foram coisas que eu achei, assim, que pode ser atentar para o próximo. Acredito que para um novo cristão, para um novo líder, para um novo ali, dentro da área, dentro desse ministério, é muito interessante, tá? Recomendo para você. Agora, se você já tem muito tempo de jornada, se você já tem muito tempo até de pesquisa dentro da área de discipulado, de impacto social, realmente de cristianismo dentro da sua vida, dentro da sua igreja, esse livro não vai ser assim um divisor de águas, ele não vai ser um livro que vai trazer algo renovador, assim, nossa, nunca pensei nisso.
Não vai trazer esse lado, esse aspecto. Ele é um livro em que ele vai trazer pontos que têm sido discutidos que na pandemia foram temas muito discutidos e hoje, após a pandemia, também são muito discutidos, que são a questão do discipulado, do impacto da igreja nesses três ambientes, dessas três áreas dentro do indivíduo, a necessidade do indivíduo se sentir pertencente da sua igreja. Então, assim, nesse sentido, não é algo novo. É um livro que vai falar algo que muitos pastores já têm falado. É interessante para você ver uma outra perspectiva, um outro pastor, em outro ambiente, em uma outra realidade está falando o que ele está vivendo. É uma coisa que também eu achei até complicado, porque por esse ser um livro que, entre aspas, ele expressa uma ideia de auxílio, olha, use aqui para você, por causa do tipo, porque é até engraçado, o prefácio que foi escrito pelo reverendo Rick Bonfim, ele vai falar sobre o livro e ele vai falar assim: o livro As Três Estações, Discipulado, Desenvolvimento e Pertencimento, narra princípios para o crescimento da igreja a partir da dinâmica do Espírito Santo. O foco, diz o autor, não está nos programas, mas em ser uma igreja que busca ser cheia de Deus por intermédio de estratégias bíblicas. Claro, li esse prefácio e pensei, teremos uma breve introdução, uma breve instrução aos novos líderes e também aos membros em relação a como trabalhar dentro da igreja, ou como você poder melhorar a sua igreja. Mas em questão prática, em questão de trazer algo prático, não tivemos. Não temos uma realidade sendo apresentada pra gente de o que ele fez ali, que é dentro do tema tal, que é algo... então é assim que eu posso fazer, irei testar na minha igreja. Não é assim. Aqui nós temos uma parte teórica. Isso aqui é a parte teórica, o embasamento teórico dele na prática, ali na sua igreja. Se você quer conhecer a prática, recomendo que você entre no YouTube para você estar vendo como é que tem sido a dinâmica ali, um pouco das atividades da igreja. Você pode estar aí no Instagram da igreja para você estar conhecendo um pouco. Eu acho que foi muito isso. Isso eu senti falta, sabe? Porque tem muitos livros que têm esse mesmo princípio, essa mesma ideia de estar auxiliando os pastores, e eles focam também no prático, de estar mostrando, auxiliando com o prático, não somente com leituras e o embasamento teórico dele para tudo que ele pôs ali dentro da igreja. Foi um ponto que, assim, para mim, foi meio que negativo, mas não é um livro que você deva descartar. Não, gente, esse livro eu acho que você tem que ler, e dependendo do momento que você estiver, vai ser de muita importância. Eu acho que, assim, é um livro que vale a pena ler por questões teóricas, por questões de conhecimento e experiência de um pastor que conhece como é que funciona e que viveu um momento crucial aqui, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, na história do mundo, e que vingou, entendeu? Que ele pôs em prática, funcionou, e ele tá ali pra contar, tá aqui pra contar que deu certo. Então eu recomendo muito. Vou estar deixando as informações aqui no box de descrição, se você quiser estar lendo e conhecendo um pouco sobre esse livro, sobre o trabalho ali na igreja. E aí, gente, eu esqueci que eu tenho que agora falar qual será o livro pro próximo mês, pro mês de outubro. Então, peraí. Vou estar colocando aqui no sorteio e vamos ver qual vai ser o número, qual vai ser o livro que estarei lendo pro mês. Vem. Dá até medo. O livro foi o número 43. E o livro que foi escolhido foi um livro que tem anos que eu, não li ele. É o único que falta o único não, da série principal, que é Apaixonados. Olha isso aqui. Apaixonados, da Lauren Kate. Pra quem não conhece, gente, esse livro, se eu não me engano, ele é um livro de contos. São 4 histórias dentro do universo Fallen. Eu lerei e mês que vem virei aqui contar um pouco dessa história, entendeu? Do que será da minha vida com este livro aqui. Tomara que seja bom, gente? E é isso, galera. Se você gostou, achou interessante o Três Estações, vou estar deixando todos os dados aqui, que você possa estar entrando em contato ali com o pastor, entrando em contato ali no canal do YouTube ou no Instagram. Sinta-se à vontade, sinta-se aberto para também comentar aqui se você quiser alguma informação em relação ao livro, em relação ao autor. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, que você curte esse vídeo, comente aqui embaixo falando se você gostou, se você não gostou. Compartilhe com seus amigos se você gostou desse tipo de conteúdo, para que as pessoas possam estar conhecendo o canal. E mês que vem eu venho falar um pouco sobre este livro aqui, Apaixonados, da Lauren Kate.